Bom dia, me chamo Maria Vitória Nunes de Souza. Eu vou falar um pouco sobre a gravidez ectópica. A gravidez ectópica é um embrião que fica implantado em outro lugar fora do útero. Por exemplo, quando o casal tem relação homem-humano espermatozoide, que vai até perto do ovário para se encontrar com o óvulo. Normalmente ele se encontra na trompa uterina, que é o que liga o útero aos ovários. Fecunda e vai até o útero, que demora uns 5 dias, e cola ali dentro, gerando gestação. O que ocorre na gestação ectópica? Ocorre que o espermatozoide vai até o ovário e lá o óvulo pode estar na cavidade da trompa, no ovário, e ele fecunda, e ao invés de ir para o útero, ele vai para outro lugar. Como assim? Quais outros lugares? Pode ir para a cavidade abdominal, para a cicatriz cesárea, se caso já teve uma cicatriz cesárea anterior. Pode ir também no ângulo entre a trompa e o útero, mas o local mais comum e conhecido é quando o embrião está indo para o útero, mas no meio do caminho ele para no meio da trompa uterina e daí gera uma gestação ectópica. E vou fazer um breve resumo sobre os dados epidemiológicos da gravidez ectópica. Os dados epidemiológicos estima-se que a incidência de gravidez ectópica seja de 2% das gestações diagnosticadas. O aumento na incidência nos dias atuais pode estar relacionado ao aumento na prevalência dos fatores de risco. Isso vale em especial a ultrassonografia transvaginal e a dosagem do beta, que é o gonadrofina, que identifica casos de gravidez ectópica anteriormente não diagnosticados. Fatores de risco. Os fatores de risco que podem levar a uma gestação ectópica são eles ocorridos em ciclos naturais, são doenças inflamatórias pélvicas e suas sequelas endometriose. Cirurgias tubárias também ocorrem, renatasmoses, laqueaduras e presença de dispositivos intrauterinos, que no caso eles são o DIU. As pacientes usuárias de DIU têm 10% a mais de chance para desenvolver grandes gravidez ectópicas, pois este age como estranho, não deixando o endométrio receptivo ao embrião. Eu fiquei com a parte das manifestações clínicas e as formas de diagnóstico para uma gravidez ectópica. Existe um conjunto de 3 fatores, né? Uma tríade, que a gente geralmente segue ela para ter uma noção que pode estar acontecendo uma gravidez ectópica. Mais ou menos a manifestação clínica de uma gravidez ectópica começa a surgir em volta ali da 6ª, 7ª semana de gestação. O primeiro sinal mais clássico que a gente tem, que também é um pouco mais frequente, é a dor abdominal. Ela começa como leve, uma cólica chata, e depois ela pode tomar conta de todo o abdômen e também se estender para ombros e pescoço da paciente. Outro sinal é o sangramento vaginal. O sangramento, geralmente, ele ocorre ali em volta de 60% a 90%, né? Devido à descamação endometrial, e secundário, né, a produção irregular de HCG. Também gravidez comuns também podem vir a acontecer. Só que aí, no caso da gravidez ectópica, pelo feto estar ali implantado no lugar que ele não deveria estar, pode vir a ocorrer a ruptura. Ao passar das semanas, se a gravidez não for diagnosticada, irá acontecer a ruptura. Esse sangramento é um sangramento mais grave, pode ocasionar até o óbito dessa paciente. Referente assim, à taxa que ocorre óbitos devido à gravidez ectópica, ela é baixa, é só 0,05%. Mas mesmo assim é uma coisa que dá para ser evitada, né, esse óbito e esse trauma também, para ela chegar a esse ponto, tendo esse diagnóstico mais precoce, pode ser evitado. Outro ponto também é a irregularidade ou atraso menstrual. Aí, os 3 citados, a dor, o sangramento e a irregularidade, facilmente é confundido com uma gravidez comum. Por isso, tem a necessidade de haver esse diagnóstico precoce. Aí, falando referente ao diagnóstico, né? Referente ao diagnóstico, a gente tem
como né, fazer ele de uma forma o mais rápido possível. A gente tende a tentar fazer ele de uma forma mais rápida. Assim que a paciente fez seu exame, seu beta, deu positivo, a gente já pode estar indicando uma ultrassom transvaginal, porque nela a gente vai poder identificar se o feto está contido no lugar que ele deveria estar, no caso de uma gravidez comum, dentro do útero. Através dessa ultrassonografia transvaginal, a gente vai ver se esse feto está onde ele deveria estar ou se ele está localizado em outro lugar. Por exemplo, nas trompas. A partir desse momento que a gente vê lá, pode ter um saco gestacional dentro do útero, mas esse saco está vazio. A gente vê esse feto instalado em outro lugar, não seja o lugar convencional dele, a gente já sabe que não é uma gravidez viável, né? É uma gravidez ectópica. E também tem a dosagem do HCG. Na dosagem do HCG, numa gravidez comum, geralmente dobra em 48 horas, né? A gente vai fazer um quantitativo, e esse quantitativo ele dobra dentro de 48 horas. Já numa gravidez ectópica, esse quantitativo ele vai em 40 horas, apenas vai subir mais ou menos ali em torno de 66%. Aí a gente vai ter o fechamento desse diagnóstico de gravidez ectópica com esses números que não aumentam, né, como o esperado, dobrando de 48 horas, né, ele tem que estar dobrando o seu valor. Esses números não dobram. Durante a ultrassonografia tem esse achado que o feto não está onde deveria estar, que é dentro do útero, a gente fecha o diagnóstico de gravidez ectópica. Vamos lá. Diagnóstico de enfermagem. São eles, através dos principais sintomas e sinais que esse paciente começa a sentir, se caracteriza a um atraso menstrual ou sangramento vaginal. Isso acarreta a distrair evidências sobre problemas que podem vir à frente de uma gravidez ectópica. É relevante um planejamento do profissional, do enfermeiro, para tentar muitas intervenções sobre o caso, por meio de qual o enfermeiro possa, a partir dos resultados obtidos no decorrer dos exames do paciente, tomar uma cabível decisão de intervir e melhorar a conduta a ser tomada, com total segurança desse paciente. Boa noite, meu nome é Ana Helena e eu vou dar continuidade aos que os meus colegas já falaram. Eu vou falar um pouco sobre os tratamentos clínicos. Bom, todo e qualquer procedimento, ele só pode e deve ser realizado através de exames, seja eles laboratoriais ou outras sonografias, para ter uma certeza de uma gravidez ectópica. E existem duas formas, né, para duas medidas a ser tomadas diante de uma gravidez ectópica. A primeira tem uma cirurgia, que ela é uma laparoscopia, é uma cirurgia minimamente invasiva e é um procedimento que ele não afeta o órgão produtor. E existe também outra maneira de interromper uma gravidez ectópica, que é através de doses, né, de metotrexato, né? E essa injeção, ela tem o objetivo de interromper uma gestação, uma gravidez, sendo ela ectópica. E outro fato também é que a gente deve deixar a paciente bem ciente, que é uma incisão superficial na parede tubária sobre o saco gestacional, que deve ser removido por a sucção. Então, é feita uma sucção, né? E onde o objetivo é retirar esse saco gestacional. E eu também vou falar um pouco sobre os cuidados da enfermagem quanto a uma gravidez ectópica. O enfermeiro, ele deve deixar a mulher bem ciente, né, de toda a situação, de tudo que pode vir a acontecer,
sendo esse procedimento através de doses de injeção ou de uma cirurgia, de uma laparoscopia. Tem alguns casos mais específicos, porém mais difíceis de acontecer, que tem que ser feito um procedimento mais invasivo, onde alguns casos raros, mas acontecem, a mulher perde o útero, tem que ser feita a retirada do útero. E nesse caso, o enfermeiro, ele tem um objetivo de conscientizar essa mulher, né, e deixar ela bem clara que não tem nenhuma forma que possa prevenir uma gravidez ectópica, não existe formas de prevenção, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer mulher, em qualquer fase, e deixar a mulher bem ciente que não necessariamente porque ela teve uma gestação ectópica, as demais que ela vier a ter, seja ectópica também. E deixá-la também ciente, né, de que após uma gestação ectópica, quando ter feito esses procedimentos, a menstruação desregula. É normal ficar de 60 a 90 dias sem menstruar. E deixar claro também que ela precisa de um repouso, de um cuidado a mais, uma atenção durante 15 dias, né? E conscientizar ela também sobre relações sexuais, que ela deve ter um repouso de 2 semanas para voltar à sua vida ativa sexual e ser bem amigo, né, dessa mulher. Eu acho que o principal é o apoio emocional, né? Porque, lógico, aquela mulher ela vai estar com um psicológico bem abalado e ela precisa de uma estrutura, de uma base psicológica. Então, a gente deve deixar ela bem ciente, né? E informar ela que esse procedimento não traz risco, né? É bem simples e que ela pode sim ter outras gestações normais, saudáveis.